Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública aprovada pelo requerimento número 022/2019, de autoria do vereador Maurício Batalha Machado, para debater sobre exploração do Morro Grande. Passo a palavra ao mestre de cerimônia. Muito boa noite, senhoras e senhores. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje. Queremos agradecer as presenças de todos, também da imprensa e demais autoridades presentes nessa audiência pública. Queremos agradecer a presença da irmã Eleci Lúcia Matano, do Centro Social Santo Antônio, do bairro Morro Grande. Seja muito bem-vinda. Também agradecer a presença do diretor do Colégio Industrial de Lages, senhor Armando José Duarte. Também agradecemos a presença de todos os vereadores aqui presentes. Vereador Luiz Marim, vereador Aida Hofer, vereador Lucas Neves, vereador Bruno Hartmann e vereador Jair Júnior. Neste momento, vamos convidar para a composição da mesa de autoridades. Convidamos o senhor secretário interino do Meio Ambiente e Serviços Públicos do município de Lages, senhor Eroni Delfis. Convidamos o Procurador da República em Lages, excelentíssimo senhor Nazareno Jorge Além Wolff. Convidamos o senhor engenheiro de Minas, doutor Fernando Gambim, neste ato representando o gerente regional do Departamento Nacional de Produção Mineral do Estado de Santa Catarina, o excelentíssimo senhor Marcos Geraldo Zumblick. Convidamos o senhor gerente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, em Lages, o doutor Fernando Araldi Somariva. Com a palavra, o presidente. Conforme a Lei 2545 de 99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para duração dos trabalhos e determina o tempo de até 3 minutos para manifestação de cada um dos inscritos. Fará uso da palavra nesse momento o vereador proponente da audiência pública, vereador Maurício Batalha. Boa noite, senhor presidente, exercício, vereadora Marildo. Queria aqui dar meu boa noite ao secretário Delfis, ao doutor Nazareno, procurador da República, Fernando Somariva, representante do Estado, gerente do IMA, o Fernando, engenheiro Gabina, representando o DNPM, muito obrigado pelo seu deslocamento e sua vinda. Aqui o professor Armando, Candinha, todos que nessa noite estão conosco aqui, Capelari, boa noite, Capelari. Dizer aos senhores vereadores aqui, Lucas, Aida, Luiz Marim, Bruno, Jair, a ideia desta noite, senhores, é que possamos sair daqui com alguma informação em relação ao Morro Grande. Morro Grande, eu sempre, vereador Luiz,
Eu lembro uma vez, numa enchente, se não me engano, 83, que eu estava assistindo o RBS e o Luiz Carlos Prates deu uma manchete que o Morro Grande tinha desmoronado, nunca esqueço disso, e interrompido as águas do Cará. Eu imagino, acabou com a parte da cidade. E depois veio, 83, a gente não tinha WhatsApp, não tinha internet, nós estamos falando isso aqui, doutor Nassareno. Me apavorei em casa. E eu lembro que o meu pai, já falei para o senhor, estava na época tirando gente desabrigado, não estava em casa, a gente ficou sem aquela informação. Então, a nossa ideia é debater o sentido de que condição o Morro Grande está. A extração dos pinheiros vai atrapalhar? A extração da pedreira vai atrapalhar? O serviço que tem lá de reciclagem de materiais de construção atrapalha? As invasões, né, de residências ali geram algum risco? Então, a ideia é que nós tenhamos, se possível, ao final, algum posicionamento, né, em relação desta situação. Até a empresa procurou o vereador Bruno, veio falar comigo que explora a pedreira, e gostariam de vir aqui. Eu falei, a ideia não é esta primeiro, a ideia é que a gente tenha a questão técnica e, no segundo momento, vereador Luiz, que a empresa também venha aqui depois explanar o seu posicionamento, a sua atividade, o que ela faz e como faz, e o que ela faz para preservar e recuperar o local. Seria isso, né, o debate, para que a gente tenha uma real noção e a população também fique sabendo e não se gere cada vez de chuva, cada vez de qualquer problema que ocorra aí, que o Morro Grande vai desmoronar, que tem fenda, que a extração dos pinheiros vai o morro desabar. Muito obrigado pela presença dos senhores, né? Meu nome, nome dos demais vereadores e da população. Acho que os senhores são as pessoas adequadas a nos darem essas respostas. Boa noite. Obrigado, vereador Maurício Batalha Machado. Agora vamos chamar aqui, abrir espaço para os inscritos. O primeiro, o seu Hélio Tadeu Antunes da Silva, presidente da Associação de Moradores do Morro do Posto. Depois, se puder já se colocar aqui à minha direita, Mancílio Figueiredo Carvalho, do CEL, Empresa Lapidação, e ex-coordenador da Educação Ambiental de Lages. Pode falar, senhor. Em primeiro lugar, eu quero elogiar o vereador Maurício pela ideia, pela intenção de fazer... nós sabemos o que acontece com o Morro Grande. A preocupação nós com o cidadão lagiano e pessoa que vive dentro da cidade de Lages, a grande preocupação nós é acontecer em alguma coisa, desmoronar aquele morro e cair, vai morrer gente. Isso não morre agora, mas daqui 10 anos vai acontecer. A gente não acredita, porque a gente tem visto muito exemplo do que aconteceu nas outras cidades aí, o caso agora de Brumadinho lá, que depois que aconteceu, morrem as pessoas e depois aí vão juntar o técnico, engenheiro, empresa e tudo daí que mas daí já aconteceu. Então, a nossa preocupação com o Morro Grande, seu Luiz, e os responsáveis engenheiros, é que a coisa seja bem feita, porque já aconteceu de umas crianças que morreram há uns 10 anos atrás, exatamente onde estão debuiando aquelas pedras, lá onde estão cortando por baixo, porque caíram exatamente onde tinha aquelas pedras de ponta. E ficou por isso mesmo, faz 10 anos. Então, essa é a nossa preocupação. Ter muito cuidado, e a gente pede, isso a população em geral, do Morro do Grande, ali daquelas mediações, e a cidade inteira, muito cuidado, porque depois que acontece o fato de morrer alguém, não adianta mais espernear, né? Eu, da minha vez, não mexia no Morro Grande. Deixava ali, do jeito que está. Esquecia a ganância, né? Porque é só ganância ali para tirar aquelas pedras. Deixava do jeito que está. Era isso que eu tinha que falar, a minha indignação, e agradeço o vereador Maurício por essa iniciativa louvável de trazer à tona o problema que é sério, é de encontro a todos nós, e nós não queremos isso ali. Muito obrigado. Hein? Obrigado, tio Hélio. Agora com a palavra, Mancílio Figueiredo Carvalho. Boa noite. Primeiramente, cumprimentar a mesa, ao proponente, doutor vereador Maurício Batalha, ao representante do IMA, da Procuradoria da República, ao secretário adjunto provisório do Meio Ambiente e ao representante do DNPM. Eu trabalho com meio ambiente desde a Prefeitura de Blumenau, que também fui da Comunicação Social do Meio Ambiente, na gestão do Renato Daltos Reis, e fui coordenador da Educação Ambiental de Lages.
o que foi desmontado praticamente. Nós tínhamos lá um museu, não existe mais, mas tudo bem. Eu vejo Lages desmontando um morro. Esse morro está capengando. Primeiro, que o reflorestamento que temos lá é ilegal, está acima da cota 100. Não pode fazer reflorestamento em cota 100. E aquela reserva lá, ela de mata, é uma mata de plantas não grandes. Ali deveria, antes disso aí, nem era araucária que tinha lá. Provavelmente era bugre, outras vassoural, e coisas que não comprometem a estrutura do morro. Porque o pinheiro, o Pinus araucária, eu até mostrei para o nobre vereador Bruno, o que uma raiz de um pinus é capaz de fazer num arenito. Ele viu. Uma raiz de um pinus dessa largura assim, ó, ela faz um efeito cunha, que arrancou uma pedra maior do que esta. Vocês podem comprovar, ali na Curva da Morte. Eu até fiz um filme. Maior do que essa parede aqui. Uma raiz. Então agora imagina milhares de raízes que estão lá buscando água. Então esse morro, na realidade, está todo trincado. E se tirar agora esse material ali, nós vamos romper com esse ciclo de degradação. Então, eu penso que, sem falar nas mazelas, que ali, na realidade, também é o berço do aquífero do Guarani, assim como nessa região de cima aqui, do Conte também. Então, nós estamos detonando tudo o que nós temos de melhor. Nós somos a nascente do aquífero, que é a maior reserva de água mineral potável do mundo. E nós não estamos nem aí. O morro, a gente olha daqui, ai que lindo, mas ele está mais que nem um outdoor, porque para trás está virado uma desgraça. É por fora babados e renda, e por dentro, Deus me defenda. Vocês vejam lá o que está acontecendo atrás daquele. Tem uma cratera lá de quase 50 metros de altura, e depois vão querer preencher com entulho. É isso que nós queremos para um morro desse? Que adianta botar uma cruzinha lá, e lá rezar, e não sei o quê, e no fim, essa coisa horrorosa está acontecendo, que pode prejudicar pessoas, o nosso meio ambiente. Aquilo ali devia ser transformado numa área de preservação permanente, tirar aqueles pinos horrorosos que tem ali, porque eu sou contra totalmente essa coisa do pinos. Pô, Lages tem outros caminhos para seguir, gente. Nós estamos dominados pelo pinos, estão enganando a gente, estão roendo o morro, estão enchendo a nossa cidade de pinos, nós temos uma planta para vender, e quando alguém vai querer plantar outra planta aqui em Lages, aí vem IBAMA, vem tudo para berrar. Mas eu nunca vi ninguém em IBAMA lá proibir o pinos. Nós temos áreas de mata ciliar que não existem em Lages, cobertas com pinos a menos de 1 metro de distância dos riachos e ribeirões. Isso é que nós devemos ver. É respeito ao meio ambiente. Porque nós andamos daqui, ó, se nós fizermos 100 quilômetros aqui em direção ao Rio Grande do Sul, nós vamos ver áreas de grandes plantações, mas com matas ciliares preservadas, com grande quantidade de pinheiros araucária, coisa que nós não vemos aqui. Então, hoje, Lages está à mercê, eu vejo Lages dependente de uma árvore só, gente. Será que é isso que nós precisamos? Nós perdemos a indústria da soja, todas as agregações industriais, a do milho. Nós poderíamos hoje estar suprindo 50% da demanda, se nós estivéssemos trabalhando nessa meta. O Estado precisa de 150 milhões de toneladas. Nós poderíamos estar produzindo de milho 50 milhões de toneladas, tranquilo por ano. Mas não fazemos isso. Precisamos curar o braço, ficar olhando para o Morro Grande se destruir e ninguém faz nada. Então é isso que nós precisamos ver. Lages precisa daquele morro transformado numa grande reserva de patrimônio ecológico da nossa cidade. Que aí não precisa ir lá no Parque Florestal, andar 20, 15 quilômetros, e aqui, ó, o pessoal vai se divertir, vai ver a natureza, vai ver. Atrás do Morro Grande tem uma cachoeira que é a coisa mais linda. Esses dias eu estava passando por lá, tropecei e caí lá dentro, morri, mas que nada, cara, era bem fundo, só fui em casa tomar um banho. E tem outra coisa, o riozinho, só mais 30 segundos para continuar. Aquele ribeirãozinho que nós temos ali, ele pode ser totalmente despoluído, porque não tem 200 casas poluindo ali. Então, por que nós não preservamos isso? Atrás do Morro Grande pode ser transformado num parque bonito, com cachoeira e tudo, que Lages não tem no centro cachoeira. Não se vê mais cachoeira em Lages. Quando eu era pequeno, está o novo vereador Luiz Marinho, quantas cachoeirinhas que nós temos para tomar banho, gente? Cadê? Será que nós não vamos lembrar disso? Que o turismo rural precisa de natureza. O turista não vem para cá para ver pinos. Ele quer ver o passarinho, ele quer ver a paca, o tatu, a cutia, enfim. Tudo isso que o turista quer. Agora chega aqui, olha para o pino e não vê nada. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, seu Mancílio. Gostaria aqui de justificar a falta de 2 vereadores. Vem por meio desse informar a Vossa Excelência
que, em virtude de compromissos anteriormente agendados, não poderei me fazer presente na audiência pública para tratar da exploração do Morro Grande. O vereador David Moro e também, no mesmo sentido, o vereador Jean-Pierre Ezequiel. Próximo inscrito, nós temos aqui o senhor Raul Guilherme Capistrano Simon, da Orion Park. Por até 3 minutos, tá, Raul? Boa noite, pessoal. Queria cumprimentar a todos aqui presentes. Até antes de começar a falar, fiquei meio triste, né? Cheguei aqui, achei que teria bastante gente, né? A questão do morro ali envolve muitas pessoas. Eu acho que seria bem importante eu estar participando aqui hoje. Eu venho representar o Orion Park, mas também venho representar a comunidade, né? Porque eu vejo que o morro não é só o município, não é só as empresas ali que estão envolvidas. Eu acho que a gente tem que envolver toda a comunidade de Lages em questão do morro, porque a gente entra na cidade, a primeira coisa que a gente vê é o Morro da Cruz, onde é realizado muitos eventos ali. E há algum tempo eu estava vindo do Orion, né, e dá de ver bastante o morro, eu vi que estava sendo desmatado. Então, eu até vi aquilo ali numa oportunidade de começar a refazer o reflorestamento depois de ser removido os pinos. Hoje eu fui atrás, conversei um pouco ali na Secretaria do Meio Ambiente e também tive a oportunidade de conhecer um jovem ali que está à frente da comunidade mesmo ali que está indo atrás. E eles já foram na Secretaria também, descobriram que tem um projeto desde 2004, pronto para a revitalização do morro, que tem centro de ecologia, tem parte de comércio, faz toda a reestruturação desde da base ali, onde foi invadido, então fazer asfalto, fazer toda a parte de infraestrutura, porque hoje também o morro não é muito acessado pelas pessoas, porque tem, às vezes, falta de segurança, né? Então foi pensado em tudo já naquele projeto. E o objetivo deles é refazer esse projeto, porque já está antigo, já tem mais invasão do que tinha antes, em 2004. Então, a partir disso, eu comecei a mexer ali alguns meus pauzinhos, conversar com empresas, conversar com as universidades. E eu acho que em Lages hoje a situação está bem favorável para a gente conseguir fazer alguma coisa a questão a isso. Eu sei que hoje ali a mineradora tem todos os documentos necessários, o dono do terreno que plantou os pinos também tem os documentos necessários. Eu acho que a questão mais agora é a gente alinhar com o município para ver o que a gente pode fazer para não desabar o morro e a partir daí a gente fazer uma parceria público-privada com empresas, com a universidade, e aí a gente começar a trabalhar junto para a gente fazer a restauração do morro. Tem empresas aqui de Lages, inclusive, startups que eu conheço, que têm interesse em participar desse projeto. O Orion tem interesse, hoje a gente chamou a CIP, a gente pode conseguir captar recurso de algumas esferas até nacionais. Então eu também, como representante do Orion, mais especificamente eu também me disponibilizo a fazer essa articulação. Hoje dentro do Orion a gente tem bastante espaço nesses setores. Então, o que eu espero hoje dessa audiência é a gente articular alguma ação em parceria com o município, com as empresas e com as universidades, porque a gente tem capital intelectual aqui para refazer um projeto de restauração para o morro. A gente tem capital financeiro de empresas que querem investir, querem fazer a revitalização e espero que a gente tenha também a parceria da prefeitura para conseguir investigar e fazer as ações necessárias para o morro não desabar e conter ali fiscalizar, né, o que está acontecendo ali na parte da mineradora e da extração das árvores, né. Então é mais ou menos isso que eu espero e também me deixo à disposição para conseguir contribuir aí nessa questão do morro. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Agora passamos a palavra para a mesa de autoridades aqui. Agora com a palavra o secretário interino do Meio Ambiente e Serviços Públicos, senhor Eroni Delfes. Boa noite a todos. A respeito desse assunto, o município fez as medidas que tinham que ser feitas lá. O Morro Grande é uma área privada, ela é uma área particular. A pedreira que está lá, ela está licenciada. Ela tem todas as licenças
foram feitas todas as medidas e nada foi constatado. Foge da prefeitura alguma coisa nesse sentido. Tá? O Morro Grande hoje tem em torno de 2.000 pessoas que moram naquela área que praticamente foi invadida, né, que estão lá. Só no ano passado foi conseguido deter, né, a construção de mais de 30 casas, 30 moradias no Morro Grande. Tá? Então isso aí foi feito pela prefeitura. As licenças que tem lá são licenças pelo IMA, né? Então não são feitas pela prefeitura também. O que foi feito, a pedreira solicitou para a gente há uns 10 dias atrás, e esse documento chegou para mim, a autorização para mais 2 anos, para ampliar por mais 2 anos o trabalho da licença da pedreira. E essa autorização foi negada. Tá? A gente fez o estudo lá e pela nossa parte, enquanto ela não regularizar, não ter todas as autorizações dos órgãos competentes estaduais e federais, a prefeitura se exima disso. Tá? A gente negou essa ampliação por mais 2 anos. Tá? Pelo código pela APP, o Morro Grande não é uma APP pelo Código Florestal, ela não é uma APP. Tá? Em 2012, que o tio Hélio falou, o pessoal falou, tinha um estudo lá, o geológico, dessa pedreira. Foi uma pesquisa, mas foi em 2012. Após isso, mais nada foi constatado. É feito a medição e ela é acompanhada pela Defesa Civil. Tá? E em nenhum momento ele deu acima do permitido. Então, eu não sei, existe lá atrás do morro também uma empresa que recebe resíduos de construções, né? Que também está legalizada e autorizada pelo IMA. Pela parte da prefeitura, a gente está à disposição, estamos com a secretaria aberta, para discutir o assunto que vocês queiram que a gente possa ajudar nessa questão. Tá? Mas, a princípio, o que a gente tem hoje é isso por parte do município. Obrigado, secretário Delfos. Agora passamos a palavra para o Procurador da República em Laje, doutor Nazareno Wolff. Bom, boa noite a todos. Eu quero também cumprimentar aqui o presidente da mesa, doutor Amarildo, por essa dedicação da Câmara de Vereadores em discutir esse assunto, cumprimentar o proponente, vereador Maurício Batalha, os colegas integrantes da mesa, os vereadores e a população que está aqui. É importante, eu acho, que se faça essa discussão, até porque fica registrado, e que esses assuntos sejam acompanhados, principalmente nesses tempos que a gente vê, por exemplo, tragédias acontecendo em decorrência de mineração, em decorrência de barramentos, etc., onde muitas vezes, depois que acontece alguma coisa, que as pessoas vão realmente buscar os culpados, né? Agradeço o convite ao Ministério Público Federal, mas eu posso dizer aqui o seguinte: nós temos no Ministério Público Federal um acompanhamento bastante antigo de toda essa questão que envolve o Morro Grande. Primeiro, na verdade, eu lembro de um episódio que aconteceu até antes da gente instalar a Procuradoria da República em Lajes. O Morro Grande se tornou matéria do Jornal Nacional, porque, além dessa exploração do basalto que tem, existe atrás uma exploração de arenito, feita normalmente de forma irregular por algumas famílias tradicionais. E eu vou dizer que uma boa parte dos muros de arrimo de Lajes são feitos com esse arenito retirado e feito blocos e transportados. Existe uma atividade econômica que até num dos pedidos de arquivamento que eu fiz na Justiça, eu classifiquei como atividade econômica tradicional. Por quê? Porque Lajes existe, o nome Lajes se dá justamente em função dessas lajes de arenito que existiam neste local, que não são comuns se encontrar no restante do território do município, certo? A laje de arenito, ela existe nesse local. O normal é existir basalto. E o nome da vila, Nossa Senhora dos Prazeres das Lajes, se deu porque existiam essas lajes aparentes aqui na época. Bom, pelo que eu sei, a catedral, que foi construída com blocos de arenito, ela foi retirada desse corte que tem aqui no Guadalupe. Logo depois ali da ponte, do moinho, do Bar do Gordo, tal, tem um corte grande,
Elas foram cortadas ali, transportadas de carro de boi, isso foi na década de 1910, 1920, e montado na catedral. Então, dali saiu o arenito para a catedral, que é o símbolo da cidade. E as calçadas da cidade antes também eram feitas de arenito, tanto daqui como, inclusive, já na época, retiradas lá do Morro Grande. Então, virou um escândalo nacional, porque eram crianças trabalhando em pedreira. Depois, isso virou um processo, um procedimento de investigação, que acabou depois vindo para mim, e eu acabei arquivando, mas na verdade que havia uma família lá, se não me engano é a família Vieira, coisa assim, que eles exploram lá de forma assim, bastante precária, e os filhos estavam trabalhando com os pais, enfim, tinha uma exploração infantil, mas se tornou um escândalo nacional, fez parte do governo. Bom, outros aspectos existem também ali. A ocupação frontal do morro, tinha uma questão fundiária ali, se deu por pessoas que não tinham locais para moradia, etc. E durante muitos anos lá existia uma favela visível, que era aquela encosta do lado de cá do morro. Que depois, com o tempo, houve alguns trabalhos de regularização fundiária. Hoje a gente vê que já tem bastante regularização e as casas estão com aspecto melhor, que dá um aspecto melhor para a cidade. Teve todo depois aquele trabalho feito ali com o pessoal que fundou a Igreja do Navio nos anos 60, depois o Frei Silvério e tal. É um processo longo de ocupação. No caso, e depois a peregrinação, a construção da cruz e da escadaria e tal. No caso específico da exploração da jazida de basalto que tem lá, nós já recebemos na Procuradoria da República várias reclamações e quando a gente recebe, a gente tem que dar andamento. Então, eu instaurei por mais de uma vez questionamentos acerca disso. Questionei, na época, o município sobre autorização, até porque tem um dispositivo da Lei Orgânica do Município aqui, aprovado aqui nesta casa, colocou ele como uma área de especial proteção, algum termo assim que é usado lá, se não me engano, no artigo 219, questionei na época a Fátima acerca da licença ambiental, questionei o antigo DNPM, que hoje é Agência Nacional de Mineração, e, na verdade, conversei também para ver a conveniência ou não da gente eventualmente tentar, digamos, encerrar aquele procedimento de exploração de basalto. Eu não vi e não vejo ainda razões para isso. Primeiro, porque quando você tem uma jazida de basalto dentro da cidade, você permite um custo menor de extração de basalto e produção, por exemplo, de brita, o que facilita um pouco a construção dos imóveis, barateia o custo da construção, que é sempre uma dificuldade para as pessoas conseguir a sua habitação, suas construções. A gente tem que levar em consideração isso. Depois, teve um questionamento feito, se não me engano, pelo Ministério Público do Estado, que gerou um processo judicial e que gerou um acordo feito na vara da Fazenda Pública, se não me engano, em 2004, que estabeleceu as condições para a exploração daquela jazida, inclusive o uso do espaço depois para a colocação de um depósito de resíduos de material de construção, resíduos sólidos, enfim, não orgânicos, para que seja depois preenchido esse espaço. Isso é muito importante, porque não só esta operação que existe lá hoje, como uma eventual destinação futura da jazida, depois da retirada do material, porque essa questão do lixo é um problema muito sério em Lages, tanto do lixo orgânico, é um problema cultural, mas também dessa questão dos resíduos de construção. Para você construir alguma coisa, na verdade, você deveria indicar um local para destinar os resíduos. E as pessoas fazem muitas construções sem o devido licenciamento, ou quando vão fazer o licenciamento, você ter um local para depositar se torna um custo a mais também da construção. Então, eu entendo que a solução que foi, na época, adotada e foi objeto de um acordo judicial que foi homologado, em princípio está vigente, né, envolve várias partes, para dar essa destinação no final, eu entendo que é uma destinação adequada, até porque você poderia, se for caso depois, tem um projeto de fazer um PRAD ali, um Programa de Recuperação Ambiental, mas você poderia depois cobrir aquilo com grama, etc. e tal, e fica uma área ali sem risco nenhum e uma utilização feita com um baixo custo de transporte, né?
Além do fato de que, agora, então, do ponto de vista legal, não há irregularidades para serem atacados pelo Ministério Público Federal. Agora, há que se avaliar sempre, e eu falei outro dia, encontrei, eu não lembro o nome do rapaz que é titular, se não me engano, da mineração Gaspar ali e tal, titular atual, porque esse é um processo muito antigo, a concessão de lavra é muito antiga, houveram várias empresas, etc. e tal. Por quê? Porque realmente existem algumas edificações no pé do morro, em vários lugares, que podem eventualmente estar em uma área geologicamente que não tem uma estabilidade necessária para assegurar aquelas construções. E o que acontece? Elas podem ser objeto de algum deslizamento, tanto em função de chuvas e tal, como, eventualmente, um questionamento no caso das detonações que são feitas para o desmonte do basalto. Então, e se um dia acontecer, quem vai ser questionado vão ser a empresa concessionária, vão ser questionados nós todos, que somos autoridades públicas, para saber se realmente teve alguma causa ou não. Então, é importante para a empresa ela ter essa certeza. Aí ele me informou que eles têm laudos sismológicos, etc. e tal, né? De todo modo, enfim, presidente, para analisar, o Ministério Público está atento ao que está acontecendo ali, e hoje eu não vejo razão para tomar alguma medida a mais. Importante essa discussão, sim, importante que tenha esse acompanhamento. Mas se em algum momento, por alguma orientação técnica, alguma disposição dos órgãos administrativos, eu quero dizer que o Ministério Público Federal está à disposição para fazer o que a gente precisar fazer. Obrigado. Obrigado, doutor Nazareno Wolff. Agora passo a palavra para o engenheiro de Minas, doutor Fernando Cambim, neste ato representando o gerente regional do Departamento Nacional de Produção Mineral do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Marco Geraldo Zumblick. Com a palavra, então, Fernando Cambim. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da mesa, aos integrantes da mesa, em especial à comunidade que está presente. Dizer que a atividade, perante ao antigo DNPM, agora a agência, a atividade, ela tem a primeira autorização de lavra naquela área foi dada em 99 ainda. A partir dali, ela teve autorização por alguns anos, depois teve alguns momentos onde não produziu, teve troca de titular de empresa, sendo que a concessão de lavra definitiva foi dada em 2014. Desde lá, a empresa tem a portaria de lavra que autoriza ela a lavrar a área da pedreira. Para a concessão da lavra é apresentado um projeto técnico de lavra, um plano de desenvolvimento econômico, que tem todos os parâmetros de como a empresa vai extrair, como ela vai proceder com a realização da lavra, incluindo a recuperação ambiental da lavra durante a atividade e após o seu fechamento. A área do Morro Grande, em termos de antigo DNPM, agora Agência Nacional de Mineração, ela engloba 3 áreas. A área onde está a pedreira, que tem uma concessão de lavra, ou seja, tem uma portaria de lavra que autoriza a extração, que é onde está a pedreira hoje. Em termos de área, ela chegou no seu limite já. Em termos ela já está no limite dessa poligonal do DNPM, então ela está mais em termos de descendência, né? Está minerando para baixo, no caso, no sentido vertical. Ao norte existe um outro requerimento de lavra da empresa e a leste existe um alvará de pesquisa, onde a empresa está pesquisando aquela área. Ou seja, o Morro Grande, em termos de requerimento no DNPM, ele é englobado por 3 áreas. A área onde há autorização de extração é a área onde está a pedreira hoje. Para o DNPM já chegaram algumas denúncias em relação à atividade. Essas denúncias, em quase todas, se eu não me engano, têm relação com efeitos de detonação, basicamente questão de ruídos e vibração que poderiam estar causando
problemas estruturais em casas e na comunidade próxima. Foram realizadas algumas vistorias com esse objetivo. Nenhuma dessas vistorias ela constatou alguma normalidade. A partir de 2017, o DNPM fez uma exigência à empresa de que toda detonação ela fosse monitorada, ou seja, é obrigação da empresa ela monitorar cada evento de detonação, porque existe uma norma que estabelece limites, que tu pode ter vibração no terreno e ruído. Então a empresa tem feito, nas fiscalizações que foram feitas, a empresa tem demonstrado que tem feito esse monitoramento e não foi constatado nenhum valor fora da normalidade até o momento, ou menos não há registro no processo. Hoje, no processo da pedreira, existe um pedido da empresa de reavaliação de reservas, né, que ela pretende reavaliar a quantidade de minério que tem na região, visando o prolongamento da atividade. Em termos de situação de processo na agência, hoje a ANM é essa, tá? A área tem portaria de lavra, é condição para a extração a existência da licença ambiental e não haveria nada que impedisse a atividade no momento. Tá? Só ao norte da área que a empresa ainda tem só um requerimento de lavra, que há uma exigência para a apresentação de licença ambiental visando uma eventual exploração do norte da área. Tá? Assim. Queria dizer também que, primeiro, assim, parabenizar a comunidade pelo interesse, tá? A Câmara de Vereadores, pelo interesse na atividade. A gente vê pelo Estado que o conflito entre área de extração e comunidade, quando a comunidade começa a ficar muito próxima à pedreira, que às vezes, como a gente vê aqui, é uma pedreira que vem desde 99, e às vezes a comunidade, as casas vão, ou a pedreira vai para perto da comunidade, ou casas vão começando a ser construídas próxima à área de influência, esses conflitos começam a existir. Então, é muito importante que a comunidade e a empresa elas tenham uma sintonia no sentido de transparência, a comunidade saber o que está acontecendo, ela tem as suas dúvidas, tem os boatos que geralmente acontecem, e que a própria empresa, junto com os órgãos envolvidos, consigam esclarecer essas situações para não ter ruído nessa informação. Então, eu acho assim que acredito que a comunidade ela tem que se interessar pelo que está acontecendo. Qualquer denúncia, qualquer assunto que fuja da normalidade, a agência sempre está aberta para receber. A denúncia pode ser anônima, ela pode mandar uma correspondência, ela pode ser oficial, que na medida do possível a gente atende a denúncia, faz vistorias e apresenta as informações que forem necessárias. Tá? Então está colocado à disposição a agência para qualquer necessidade e agradecer mais uma vez o convite para poder esclarecer aí qualquer dúvida. Estamos à disposição. Obrigado, doutor Fernando Gambim. Obrigado, doutor Fernando Gambim. Agora, para a sua manifestação, o gerente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, em Lages, doutor Fernando Araldi Somariva. Saúdo o presidente Amarildo, em seu nome, todos os componentes da mesa. Saúdo também o amigo vereador Maurício Batalha, proponente desta audiência pública, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade em geral que nos assiste e nos presencia neste momento. Muito foi falado aqui nesta mesa sobre o Morro Grande. Eu, como representante, nesta oportunidade do IMA, para quem não está familiarizado, é a antiga Fátima, agora como instituto, cabe-me, como representante do IMA, fazer a relação e expor o que nos cabe, o que nos compete, a nossa responsabilidade do IMA, em relação ao Morro Grande, que trata-se exclusivamente dos dois empreendimentos lá existentes, seja a mineração, seja a floresta de pinos sobre o Morro Grande.
Com relação à mineração, devemos informar que, como aqui já foi dito, todas as licenças necessárias e exigidas, e aqui eu falo sempre em tratando-se de legislação ambiental, certo? Todas as licenças estão analisadas, avaliadas e deferidas. Os relatórios vêm sendo apresentados. Com relação aos relatórios de detonação, também sempre apresentados religiosamente dentro do Instituto. Então, nada se pode dizer que, com relação à extração de minério no Morro Grande, esteja ilegal. Com relação à atividade de plantio, nós temos que dizer, como já bem disse o secretário, o Morro Grande não é uma área de APP. Em não sendo uma área de APP, e sendo aquele plantio efetuado e o empreendimento realizado antes de 2008, a autorização é permitido ao proprietário do reflorestamento a sua exploração. Após 2008, iniciou-se uma cobrança, mas dentro dessa cobrança, isso com relação à exploração do Pinos, iniciou-se uma cobrança para que, havendo área da PP e a declividade for superior a 45 graus, aí sim o proprietário do reflorestamento deverá fazer uma solicitação ao IMA para a exploração destes pequenos espaços existentes, aonde então, não proibido, mas com autorização e um programa um PRAD, que seria um programa de recuperação da área, especificamente nessas áreas acima de 45 graus de declividade, aí sim então o proprietário, em pedindo autorização, o IMA terá a obrigação de analisar e concedê-la se assim for devida e necessária. Então, pessoal, com relação aos dois empreendimentos lá existentes no Morro Grande, o IMA tem que dizer que ambos estão devidamente licenciados ou estão autorizados por lei a existirem e lá permanecerem, com as devidas condicionantes, obviamente, para a extração e para a mineração, mas ambos os empreendimentos estão dentro da lei, licenciados e autorizados pelo IMA. Eu gostaria, então, de também parabenizar a comunidade, especialmente o vereador Maurício, por essa audiência pública, e, de fato, como aqui já se disse, a comunidade deve se envolver e deve participar deste movimento, porque, em considerando-se assim, havendo áreas de risco, a preocupação deve existir. O IMA está fazendo a parte dele. Devemos acreditar que tanto a Defesa Civil e o município de Lages também estão fazendo a sua parte e deverão fazer com relação a eventuais áreas de risco, a perigo a pessoas, imóveis lá existentes, sejam legais ou até por área de invasão. Alguma providência deverá ser tomada, aí sim, pelo município e pela Defesa Civil. Com relação ao IMA e aos empreendimentos lá existentes, tudo está legal e dentro da lei. Presidente, gostaria de agradecer pelo convite e estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando Somariva. Agora fica a palavra livre aos senhores vereadores, a vereadora Aida, que quiserem dirimir suas dúvidas. Primeiramente, aqui inscrito, o vereador Luiz Marim. Eu quero cumprimentar o secretário interino do Meio Ambiente e Serviços Públicos, senhor Eroni Delfes, procurador da República em Lages, excelentíssimo senhor Dr. Nazareno Jorge Além Wolff. Hoje eu li seu nome correto, né?
Eu lembro quando eu assumi a Alveres que eu troquei os nomes ali e lhe pedi desculpas. O engenheiro de Minas, Dr. Fernando Gambi, neste ato representando o gerente regional do Departamento Nacional de Produção Mineral do Estado de Santa Catarina, e o gerente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, em Lages, Dr. Fernando Araldi Somariva. Quero cumprimentar a Rose do bairro São Paulo, que aqui está presente, obrigado pelas ações que tem feito lá, e em seu nome cumprimentar os demais que se fazem presente. Eu vim fazer uma fala rápida, porque quando foi concedido a licença pela Prefeitura, eu estava na Secretaria do Meio Ambiente. E a Prefeitura concedeu, depois de todas as outras licenças pertinentes estarem zeradas. E eu, na época, eu estive lá, e então, segundo o pessoal e os empresários, eles nos diziam que eles tinham um TAC, não sei se isso procede ou não, e que eles iam fazer a recuperação em, como é que se chama? Em bancadas. Era o que eles colocavam, e que a recuperação seria feita, e eu não sei se eles estão cumprindo isso ou não. E ia ficar melhor do que estava. Logicamente, a altura é bastante grande, mas o compromisso deles era de recuperar na íntegra. E deverão cumprir, né? Deverão cumprir, pelo menos nós esperamos. E o que me chamou a atenção, que o doutor Nazareno falou, eu conheço lá onde é que eles tiram o arenito, que muito fez na cidade, sou do tempo que as calçadas eram feitas com eles. E lá atrás, a gente entrando na pedreira à esquerda, tem uma, não sei se é jazido, que se chama, enfim, tem uma pedra, um cascalho, mas de primeiríssima qualidade para as ruas, que ele não vira em lama, como nós assistimos aqui ontem. Ele é um cascalho firme e tal, e eu, até hoje, eu até não sei por que é proibido tirar para usar nas nossas ruas da cidade, e é dentro da cidade. Até foi boa aqui até a audiência, vereador Maurício, e a lembrança daquele cascalho que tem lá, que é de primeiríssima qualidade, se é possível usar ou não. Você vai, talvez, causar algum dano ou não, mas, enfim, é questão para mais adiante. Então, diante disso, eu sou daquela época que foi dado as licenças, até, inclusive, baixou bastante a pedra brita daquela época para cá, lógico, baixou, e os senhores sabem disso, fazem alguns anos e continua o mesmo preço ainda. Quero, então, agradecer, vereador Maurício, pela iniciativa, quero agradecer a presença das autoridades, aos senhores vereadores e ao público que está aí, Armando, que se fazem presente sempre, que até poderia ter mais pessoas, mas, infelizmente, estamos em pouca gente, mas vamos fazer a diferença. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Marim. Agora, com a palavra, o proponente, né, dessa presente audiência pública, o vereador Maurício Batalha Machado, para as suas considerações finais. Senhor presidente, mais uma vez aqui eu venho manifestar, vereador Luiz, vereadora Aida, Jair, Lucas, que as pessoas sempre me perguntam, Fernandos, doutor Nazareno, com sua inteligência e memória, sempre, ou aqui, ou onde nós nos encontramos, a história da cidade, que o senhor tem essa memória excelente, na sua inteligência, sempre nos traz o vereador Luiz. Cada vez que eu converso, às vezes em algum lugar, ou lá no REP, vamos dizer que tem uma propaganda para os nossos amigos, ou num local assim, ele sempre tem um histórico e uma novidade, uma coisa que a gente aprende da cidade, né? O secretário Delfos também, aqui já elogiado nessa casa por quase todos os secretários, por todos os vereadores, né? Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Fernando, lá no desafio, né, o Somariva, né? Não é fácil a questão ambiental. Eu sempre digo que uma das decepções que eu tenho como vereador, e dou uma nota, o que tu acha? Os 8,5, 9.
por quê? Porque a gente sente a falta do público, né? Do cidadão aqui nessa casa. Um assunto importante, como todos os senhores sabem, né? Relataram. E nós temos poucas pessoas, mas de qualidade. Então, já valeu a pena pela presença dos senhores. Mas nós precisamos mais, a população precisa participar. Né? Não é só no dia da eleição, não é só no dia do protesto. O Mancílio sempre aí participando, o tio Hélio sempre presente, Candinha todas as noites, o professor Armando aí. A gente precisa de mais pessoas, senhores, para que a gente venha aqui, tenha mais ideias, tenha mais debate, mais discussão, para que os temas possam ter melhores encaminhamentos e soluções. Quero agradecer a presença dos senhores, dizer que, a princípio, a mim ficou esclarecido que as licenças estão legais, né? Não há nada de ilegalidade, deixar bem claro à população que quem está explorando lá, tanto o proprietário da área de pinos quanto a pedreira, estão ok. Outra atividade que possa estar lá, provavelmente não haja registro e licença, sugiro que seja fiscalizado, secretário, não sei se é do meio ambiente, da defesa civil, mas que se verifique, porque às vezes, como disse bem o doutor Nazareno, a responsabilidade vai ser da pedreira quando não era, né? Então ela tem que estar bem documentada. E dizer para os senhores aqui, senhor presidente, o vereador Bruno acabou tendo que se ausentar, que a empresa, através dele, me procurou, vou sugerir, que não uma audiência pública, mas que a gente convide a empresa, de repente numa terça-feira que é mais tranquilo, geralmente existem menos matérias para debate na questão ordinária da sessão, que ela venha apresente, né, a sua versão, os seus encaminhamentos, como bem dito, acho que foi, o senhor falou que ela tem o PRAD, que está para ser executado, se ela está executando, vai executar. Então, eu sugiro que nós façamos um convite, né, de repente, ao proprietário dos pinos, ao proprietário da pedreira. Se eu não me engano, hoje também tem uma atividade lá de questão dos materiais de construção. Não veio a palavra agora, me desculpem aqui. Os resíduos, o tratamento dos resíduos de materiais que o senhor citou ali. Pede que nós façamos o convite a os três proprietários ou seus representantes que venham aqui e nos expliquem o que estão fazendo e deixe bem claro. Só uma dúvida, se os senhores puderem me responder, e daí é uma questão técnica mesmo, como advogado, senhor presidente. Pode concluir, vereador. Se nas licenças, eu não sei se no IMA, no meio ambiente ou no DNPM, há esta questão dos riscos avaliados. Eu acredito que sim, mas é só para não ficar na dúvida se o risco de desmoronamento, do morro em si, ele também, eu acredito que a questão ambiental, doutor Fernando, seja analisado isso, mas só para não ficar na dúvida, que eu fiquei na dúvida se há essa análise ou não quando dá licença, se puder, para ficar bem claro isso. Agora, vereador, na verdade, esses projetos de licenciamento, eles são apresentados pela empresa. Então, os técnicos da empresa é que fazem essa avaliação, certo? E apresentam a RT, que é a autorização responsável técnico, que assina por isso. Então, lá, dentro dessa avaliação feita pela empresa, é apresentada ao Instituto, é feita, então, pelos técnicos do Instituto, apenas a análise dos documentos que foram feitos. A responsabilidade, então, é do engenheiro que lá apresentou e entregou os documentos. Mas a análise é feita em cima disso aí e, eventualmente, havendo dúvidas, é solicitada, então, a complementação de documentos ao IMA. Então, daí o técnico do IMA dá um parecer técnico autorizando ou não a licença. Não, perfeito. Na verdade, a responsabilidade técnica é da empresa, que é analisada pelo IMA. Entende? É isso daí, para ficar bem claro. Perfeito. Então, mais uma vez, só queria agradecer ao doutor Fernando Somariva, o doutor Nazareno, sempre presente, aí, como solicitado, no trabalho na frente da Procuradoria, secretário, sucesso lá e boa sorte, por enquanto o senhor tem sido elogiado nessa casa, Fernando também, obrigado pela presença, deslocamento, dizer que em nome dos vereadores aqui, essa casa está à disposição dos senhores aí, para qualquer necessidade que os senhores tenham. Senhor presidente, muito obrigado,
aos cidadãos que estão conosco aqui, que vieram ouvir, debater, discutir. O tio Hélio contribuiu, o Mancílio, muito obrigado. Queria aqui fazer aqui minha despedida em nome do Capelari, Fernando, que enquanto esteve à frente, sempre atendeu, sempre, quando dizer não, diz não, né, Capelari? Quando dizer sim, é sim, e quando da necessidade sempre facilitou no sentido de servidor público mesmo. É uma pessoa que acho que nós não podemos perder no IMA. Me disseram esses dias que ele, acho que é cedido da EPAGRE, de algum outro órgão. Se precisar fazer um movimento nessa casa, Capelari, para que você fique no IMA, com certeza pode contar com o meu apoio. Isso se quiser ficar também, né, Fernando? Então, seu nome, eu quero homenagear todos os presentes aqui. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite. Obrigado aos vereadores aqui também presentes. Obrigado, vereador Maurício, também já parabenizar, né, sendo proponente, né, dessa importante audiência pública, ao qual ficou claro para muitos aí, né, e é uma provocação. Esse é o nosso papel, acho que estamos fazendo audiência com temas importantes aí nas últimas semanas aí. Infelizmente o público não está correspondendo, mas a gente está fazendo convite, a gente está divulgando nas redes sociais, pelas rádios, mas, importante, estamos provocando a comunidade para participar. E isso é nosso dever, é nosso papel, além de fiscalizar, também verificar essas situações que correspondem ao nosso trabalho. Em nome da Câmara de Vereadores, agradecemos a presença, né, do secretário Delfis, tá, do procurador Nazareno, os dois Fernandos, doutor Fernando Somarino, também do doutor Fernando, dos vereadores Jair Júnior, vereador Lucas, vereador proponente Maurício Batalha, vereadora Aida, vereador Luiz Marim e também o vereador Bruno Hartmann, que saiu há pouco instante. Agradecer a todo o público presente, tá, e colocando sempre à disposição. Então, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 25/3/2019, próxima segunda-feira. Então, encerramos a presente audiência pública. Obrigado e boa noite.